Chamar a Maiara Natália, lá em Portugal, Zeca, que vai conversar com a gente. Você pode também fazer algumas perguntas para ela. Esse é o programa interativo do Portal Abdense. Espero que você esteja gostando. Espero também que você esteja compartilhando com a gente. Maiara, você já está ao vivo. Seja bem-vindo nesse domingo especial aqui no programa interativo do Portal Abdense. São 10 horas e 35 minutos aqui na cidade de Manaus, estado do Amazonas. Você que é uma paraense, você que é uma brasileira que está aí em Portugal. Maiara Ferreira tem 27 anos, tá? Ela é natural de Porto Trombetas, formou em gestão ambiental, tem também MBA em gerenciamento de projetos, foi para Portugal para fazer mestrado em marketing e também agora engenharia e gestão industrial. Ela mora na cidade de Coimbra, tem mais ou menos 1 ano e meio que está lá e olha para a gente, é uma grande surpresa sempre falar de coisas boas, falar com nossos conterrâneos, né, Zé? Principalmente aqui tão próximo do Oeste Paraense, em Porto Trombetas, ela que teve essa coragem de sair, né, do Brasil. Nós temos essa história que a gente sai da nossa cidade, onde não tem faculdade, onde não tem universidade, onde você termina ali o ensino fundamental, o ensino médio, e não tem mais o que fazer. Você vai para a capital Belém ou você vem para cá, para Manaus. Né? A Maiara estava em Porto Trombetas, veio para Manaus, está aqui de Manaus e ela foi aí para Portugal. Seja muito bem-vinda, Maiara. Muito bom dia, tudo bem? Perfeito. Mara, já falei quem você é aqui, né? Já disse aqui um pouco da tua biografia, né? Tem 27 anos e já tem aí, né, um longo currículo, está fazendo MBA em Portugal. E eu queria que você primeiro desse o seu bom dia, falasse um pouco aí como é que está a cidade de Coimbra. Então, vou fazer um resumo um pouco do que aconteceu aqui em Portugal. Quando começou a situação do Covid no mundo de forma geral, a gente sempre teve um posicionamento muito forte das entidades, tanto de saúde quanto do governo, de forma geral, sobre as atitudes que a gente deveria ter aqui, sobre os próximos passos que a gente provavelmente deveria ter. Então, para meados de março foi quando explodiu a bomba aqui na Europa do Covid. A Itália já estava um caos. A gente faz fronteira com a Espanha. E quando a Espanha começou a dar aquele pico, Portugal fechou a fronteira com a Espanha. E a partir daí o país começou a tomar algumas medidas de prevenção. Então, a gente está em quarentena há mais de 2 meses, todo mundo. Só os serviços essenciais que estão funcionando no país. Eu até peguei os números aqui para compartilhar com vocês sobre o que aconteceu aqui. Aqui a gente teve 25 mil casos, 1.671 recuperados e 1.000 mortes. Mas a gente fazendo uma comparação num país que é do tamanho de Portugal, que é provavelmente do tamanho da Paraíba, é o tamanho de um estado nosso, isso tem uma proporção muito grande. Aqui em Portugal nós temos 10 milhões de habitantes no país todo, ou seja, cidade de São Paulo. Então, quando teve o primeiro sinal do lapso do que poderia acontecer aqui, o governo já se posicionou. Aqui a estrutura política é diferente do Brasil, aqui é uma república também, mas aqui nós temos o parlamento, o primeiro-ministro e o presidente. Então, eles fizeram as reuniões e decidiram que nós entraremos em quarentena. No primeiro momento foi voluntário, mas no segundo momento eles decidiram parar o país de forma geral. A diferença muito grande a gente está falando de continentes diferentes, de países muito, muito diferentes. Então, o que eu percebo de diferença, aqui o sistema público de saúde, ele é público, mas a gente paga uma taxa muito pequena para ter utilização. Ele é um sistema estruturado. Então, antes de ter pandemia, de ter qualquer coisa, existe um número que é o SNS 24, onde se eu tiver uma dor de cabeça, uma gripe, para eu não me direcionar ao hospital, eu ligo para esse telefone, eu falo com uma enfermeira, com um médico, e eles me dão a recomendação de ir num centro de saúde mais próximo, que são as nossas UBSs. Então, eles têm todo esse trajeto que precisa ser feito, sempre teve, em relação à saúde.
E quando começou a pandemia, então teve um boom de ligações na SNS 24. As recomendações que eles fizeram para a gente: não saia de casa, a não ser que seja necessário ir ao mercado e à farmácia. E só vá ao hospital se realmente, depois de você ser encaminhado pelo SNS 24. Então, assim, hoje o país está com um certo controle. A gente tem um plano de reabertura de atividades que vai começar a partir de amanhã. Então, a partir de amanhã, a gente já reabre setores de salões de beleza, alguns outros que são considerados segundo grupo de essenciais, que é o grupo que eu trabalho também, mas cheio de regras. Então, assim, a gente só vai... E também tem outra coisa: a partir de hoje, se você sair de casa sem máscara, você pode pagar uma multa de 300 euros. Isso é R$ 1.800. Então, eles formalizaram isso para todos. Não pode mais sair sem máscara do país todo. A movimentação entre conselhos, que como Portugal é muito pequeno, não tem os estados como a gente tem, se chamam conselhos, não existem governadores, existem os prefeitos e suas câmaras. Está fechado, só podem se locomover pessoas da saúde ou pessoas de atividades essenciais. Por exemplo, eu moro... Acontece muito aqui, por ser uma cidade altamente de estradas, de eu morar numa cidade e trabalhar em outra. Então, somente essas pessoas, com autorização do seu contabilista ou com algum documento que comprove o trabalho, podem fazer essa movimentação. Então, assim, em resumo sobre o Covid, essa é a nossa situação atual. As atividades vão começar a ser reabertas, mas, assim, a parte muito triste de tudo isso é que muitos de nós brasileiros fomos prejudicados. Não digo pelo país, eu digo que a crise pegou a gente de uma forma muito abrangente. Muita gente que mora aqui sobrevive com o dinheiro do Brasil. O euro foi para R$ 6. Então, os aluguéis se mantiveram. O governo fez muitos auxílios, auxílio moradia, auxílios de salário mesmo. E aqui, como todo o sistema também é unificado, por exemplo, o INSS, que é a Segurança Social, é tudo unificado. As finanças, que é como se fosse a Receita Federal, é tudo unificado. A gente não precisou fazer nenhum tipo de deslocamento para pedir benefício, fica tudo registrado na internet. Então, assim, a nossa vida é exposta para o governo, para a internet, e eu acho que isso facilitou muito também com que as pessoas... eu assisto muitas notícias do Brasil, eu passo mais tempo vendo o que está acontecendo em Manaus do que está acontecendo aqui, e eu percebo que as pessoas têm se deslocado muito, por exemplo, para a Caixa Econômica, por falta de informação e por falta de sincronia de processos, que é uma coisa que não acontece aqui. Pelo contrário, os processos são sincronizados até demais. Então, aqui os bancos, por exemplo, os caixas eletrônicos estão na rua, existe um negócio chamado multibanco, onde eu não preciso, por exemplo, se eu sou correntista da Caixa Econômica, no Brasil eu só posso sacar dinheiro na Caixa Econômica. Aqui não, eu posso sacar dinheiro em qualquer caixa eletrônica. E não existe taxa para isso, enfim. E os aplicativos de bancos também, existem plataformas igual o PicPay estão se usando muito agora no Brasil, a gente tem a MBWay aqui. As companhias de telefone, de energia e de água não estão cobrando juros pelos atrasos, estão deixando fazer um parcelamento, uma coisa muito importante. Aqui não é que nem no Brasil, aqui não existe compra parcelada, o cartão de crédito não se parcela aqui, isso é uma exclusividade do Brasil e eles tiveram essa abertura, mas mesmo assim muitos dos nossos conterrâneos, muitos brasileiros foram muito prejudicados. E o que está acontecendo muito é uma sobrecarga da Embaixada do Brasil para repatriamento. Então, muitas famílias ficaram desamparadas, muitas pessoas perderam muito dinheiro e tem muita gente voltando para o Brasil. Já voltaram muitas pessoas, assim, pessoas em situações de extrema necessidade que precisaram pedir repatriamento para o Brasil. Então, assim, foi uma situação que foi um boom, e como está sendo no mundo todo. Tem uma estrutura que foi pré-pronta do país, que auxiliou bastante, mas nem todo mundo foi atendido por isso. Então, infelizmente, a gente vê muitas famílias que... Eu não gosto de usar a expressão largar tudo, porque parece uma coisa muito assim, vou lá e volto. Não é as pessoas que se planejaram para vir para cá, que construíram uma vida aqui, tiveram seus negócios quebrados, perderam seus empregos e que tiveram que pedir auxílio para voltar para casa, pelo menos por enquanto. Então... é muito triste ver tudo isso, ver as notícias, mas em resumo é basicamente isso. Amanhã a gente já começa a voltar para as atividades com todas as restrições que vocês imaginarem. Tudo que vocês pensarem de restrição a gente vai ter em relação ao código de vestimenta, ao uso de EPI, quantidade de pessoas por metro quadrado, produtos que a gente vai precisar ter no ambiente de trabalho.
Mas, assim, em resumo, é basicamente essa situação de Portugal agora. E, infelizmente, para algumas pessoas, para alguns dos nossos conterrâneos, não conseguiram ficar aqui diante de toda essa situação. Beleza. Mayara, tenho três dúvidas e 3 perguntas. Sim. Primeiramente, eu queria que você repetisse para a gente, se eu não ouvi direito, você informou que não teve nenhuma morte em Portugal pelo Covid-19? Não, tivemos 1.023 mortes. Ah, tá. E 1.671 recuperados e 25 mil pessoas que estão se curando da doença ou nos hospitais ou em casa. Entendi. E foram 26 mil pessoas infectadas. Exatamente. 26 Até mil, o momento. 26 mil pessoas infectadas em relação a óbito, tá, assim, dos males o melhor, né? Pelo tamanho, inclusive... O menor, né? Verdade. O menor, exatamente. Inclusive, pelo tamanho do país Portugal. A outra coisa que eu fiquei em dúvida, Mayara, em relação a essa questão da ajuda do governo. Muitos brasileiros que estão voltando, esses brasileiros, eles não estavam de forma efetiva no país, eles não estavam cadastrados, eles não receberam essa ajuda do governo. Como é que é essa situação? Ou o governo português só ajudou quem realmente era de Portugal? Não, a partir do momento que você é trabalhador no país, você tem direito a benefícios como trabalhador. A gente paga impostos normais como outras pessoas. Entendi. Tiveram, sim, situações de pessoas que não estavam com a situação regularizada no país, não tiveram acesso aos benefícios fiscais. Tiveram empresários que quebraram. E o que eles fizeram como medida protetiva foi pessoas que não estavam regularizadas no país tiveram acesso livre ao sistema de saúde, porque a saúde, pela ONU, é algo que você não pode negar na pessoa na pior situação. Então, eles deram a abertura da gente ter um número de utentes, que é como se fosse o nosso cadastro no SUS, para pessoas que ainda não tinham, mas o custo de vida, por exemplo, para uma família, se tornou muito alto. De você ter que estocar comida em casa, de você ter que pagar os seus aluguéis, e assim, a gente não recebendo, como é que a gente vai pagar? Então, assim, o governo auxiliou um grupo de pessoas que já tinham contribuições, mas pessoas que estavam aqui, por exemplo, há menos tempo, talvez não tinham ainda todo, porque a regularização no país é um processo que demora bastante. A gente precisa provar muitas coisas para o governo, são muitos documentos, são muitos processos demorados, exaustivos, e as pessoas que estavam nesse intermédio de processos acabaram não sendo beneficiadas por isso. E, infelizmente, foram as mais prejudicadas. Entendi. Agora, deixa eu fazer uma pergunta para a Mayara aí. Primeiramente, acho que boa tarde para você, né, Mayara? O que você atribui, no caso, assim, como você falou o seguinte, assim que o governo daí, no caso, percebeu a situação lá da Espanha, eles automaticamente fechou a fronteira, no caso, com relação à Espanha e tudo mais. Talvez, no caso, se tivesse demorado para fazer esse trabalho de fechamento de fronteiras e tudo mais, poderia ter acontecido o que aconteceu na Itália e na Espanha, não é isso? Eu acho mais ou menos que você atribui a isso, Mayara? Sim, também. E também Portugal é um país muito turístico, né? É um dos maiores destinos de turismo da Europa. Então, assim, o fato de fechar as fronteiras foi essencial para que não tivesse esse trânsito de pessoas de outros países que pudessem estar contaminadas num período ainda em que a doença não estava disseminada ou que ela não estava exposta. Por exemplo, o Covid tem um tempo de incubação de 7 a 14 dias para os sintomas. Então, e também existem casos de pessoas assintomáticas. O programa deles foi fechar as fronteiras para que não tivessem acesso a essas pessoas assintomáticas e que o livre trânsito não acontecesse entre os países, justamente por o que aconteceu na Itália. A Itália, ela decretou a quarentena, mas não fechou as fronteiras. E também tem muito a questão da conscientização. Isso é um fator muito importante. Foi declarado quarentena, estava exposto para quem quisesse ver o que estava acontecendo na China, no mundo todo, mas as pessoas fizeram o quê? Foram viajar, foram para a praia. As pessoas não entenderam que quarentena não é férias, que quarentena não é você reunir os seus amigos em casa. Teve muito isso da conscientização das pessoas. Infelizmente, para muitas pessoas, tiveram que acontecer casos na sua família ou com seu amigo, teve que doer para ter empatia pelo próximo. E é o que ainda acontece, eu vejo que tem acontecido muito no Brasil, aqui também acontece, infelizmente. É assim, mas meu amigo está em casa, ele está em quarentena, ele pode vir me visitar. Não, quarentena não é isso, quarentena é você estar isolado. Uma pessoa para ir te visitar, ela precisa abrir a porta de um carro, precisa abrir a porta de uma casa,
que são de lugares que a gente sabe que são o maior número de contágio, onde todo mundo pega. Então, o que o governo falou para a gente foi em relação à parte do turismo e também para preservar as pessoas que estavam dentro do país. Entendi. Maiara, nós conversamos no domingo passado com a Vitória. A Vitória é uma paraense de Belém que está morando na Espanha. E lá ela contou também toda essa situação, ela mora lá há 20 anos, e disse que naquele domingo passado que nós conversamos com ela, naquele dia, a Espanha já estava abrindo a questão da quarentena. Foi um país que realmente foi manchete em todo o mundo, teve seus problemas e naquele dia já estava abrindo. E ela nos falou também uma coisa que me chamou muita atenção e que eu estou percebendo na sua fala, é a questão da disciplina, da orientação Exato. do governo. Então, a gente percebe que, devido a isso, as pessoas atenderem mais o que o governo pede, esses países eles estão conseguindo se livrar um pouco mais, apesar de todos os problemas, dessa questão. Aí, em Portugal, também é muito rígido essa questão da disciplina, as pessoas cooperam mais. Como é que é essa situação aí? Exatamente. Eu sempre falo isso, eu acho que não tem país melhor do que o nosso, eu acho que o Brasil é um país lindo, é um país amável, é um lugar, assim, não tem nada melhor do que o nosso país, assim, e a gente ouve isso das pessoas que moram aqui também. Mas eu falo muito da empatia, do entender pelo próximo. Então, se a gente for ter uma visão geral, por exemplo, falando de Portugal, aqui o governo é muito melhor estruturado em relação a situações de crise. Então, assim, se o governo falou que é para estar em casa, as pessoas estão em casa. Não tem aquela repulsa. Mas eu preciso entender o lado do microempreendedor, eu preciso entender o lado da pessoa que trabalha na feira, eu preciso entender o lado daquela pessoa que precisa estar na rua para trabalhar. E pensando nessas pessoas também, o governo fez um plano para abranger essas pessoas também para que elas pudessem ficar em casa. Então, assim, não foi por falta de conscientização, não foi por falta de disposição, mas eu percebo que aqui sim, as pessoas têm uma disciplina muito forte em relação ao que está acontecendo. E eu falo isso de uma forma geral. Eu falo de costumes, eu falo de hábitos, mas isso é tudo uma questão muito cultural também, né? E a gente que... Eu estava comentando com meu namorado esses dias sobre a expressão do jeitinho, ele é português, e eu estava explicando para ele o que era a expressão jeitinho brasileiro, né? E eu falei para ele que eu acho que muita coisa tem desenvolvido no Brasil porque as pessoas estão querendo dar o jeitinho brasileiro para continuar o que está a vida normalmente. E a gente precisa entender que não, é uma questão de saúde, é um vírus, a gente não vê. Então, assim, qualquer um de nós pode estar infectado e a gente não sabe, e passar para pessoas frágeis, né? Então, assim, a sua mãe, a minha avó, está doente, e a gente sabe que nesse período a gente se uniu muito mais. O que a gente fez? A gente criou um grupo de WhatsApp, a gente está compartilhando informações, que é uma forma da gente continuar cada um na sua quarentena, mas ao mesmo tempo cuidar da vovó também. Então, assim, tem muito essa questão da disciplina. Aqui as pessoas são realmente muito disciplinadas. Eu entendi. Agora, Vitória... Tem alguma pergunta, Zeca? Por favor. Sim, uma pergunta, vamos ir para a Maiara aí. Você falou ainda há pouco em relação aos namorados, explicando para ele a situação do jeitinho brasileiro. Assim, você troca mensagem com as pessoas e tudo mais, amigos. Como é que eles estão vendo e analisando todos esses fatos, toda essa situação que o Brasil está passando? Uma visão desde daí para o nosso país aqui em relação a essa situação. Tá? Manaus está estampado em todos os jornais do mundo todo. Se eu ligar a televisão portuguesa agora, vai passar alguma coisa sobre Manaus. É um fato. Né? E sobre o Brasil e sobre o colapso da saúde pública. Eu tenho muitos amigos da área da saúde no Brasil também, e eu tenho amigos da área da saúde do Brasil aqui. E as mensagens que eu recebo deles é assim: como está a sua família? Como é que estão as coisas? Eles me perguntam assim, por que o Brasil está desse jeito? Por que ficou desse jeito? E assim, o fator comum existem N situações que fizeram com que essas coisas aconteceram. Uma, eu acredito, seja disciplina. O nosso sistema de saúde é um sistema precário. E a gente pode falar por Manaus, que a gente sabe que teve um desvio absurdo de verbas da área da saúde, a Operação Maus Caminhos. Os hospitais estavam em situações que há muito tempo todos nós sabemos, eu tendo plano de saúde ou não tendo plano de saúde, a gente sabe como é que está a situação da saúde pública no nosso país. Então, assim, o sistema já estava frágil.
E eles perguntam muito sobre isso. O sistema no Brasil era frágil? Sim, era frágil. A gente vê em Manaus os enfermeiros que não recebem há 6 meses e estão lá trabalhando todos os dias. Então, assim, os portugueses perguntam muito o porquê. E os brasileiros falam muito assim, o quê? O que vem dos portugueses é o porquê o Brasil está assim, e dos brasileiros para a gente é o que vocês fizeram de diferente. Né? Então, a gente acaba fazendo esse intercâmbio de informações. Maiara, então, a partir de amanhã, vai já estar sendo relaxada essa questão da quarentena. Portugal já está saindo dessa questão de pessoas infectadas. As pessoas já estão recuperadas, então vai voltar gradualmente o sistema, vai voltar a economia, vai voltar a questão política, provavelmente deve voltar o futebol, que é muito forte também aí. Tem um calendário já, o futebol. Então, o calendário está dividido em 3 fases aqui. Amanhã começam esses sistemas que são secundários, que não eu falei, que são salões, são algumas lojas de pequeno porte, dependendo da quantidade. O próximo é o ensino, as aulas não vão voltar agora, só vai voltar o 11º e o 12º ano, que é o 2º e o 3º ano do ensino médio, mas para o fim de maio, e se estabilizar as coisas de acordo com o que está planejado, e lá para junho vai voltar o futebol português também, eles amam futebol igual a gente. Então, assim, aos poucos as academias, os parques estão abertos e sempre, assim, e uma observação, durante a quarentena nunca nos foi proibido de dar voltas. Você pode dar uma volta num parque perto da sua casa e aqui as pessoas têm um costume muito de levar os seus animais para passear. Então, assim, não estava proibido você levar seu cachorro para passear, mas mantendo a distância e respeitando toda a parte do distanciamento e o uso dos EPIs também. E o governo cobra multa individual por pessoa, caso não esteja atendendo a recomendação. Por exemplo, aqui está decretado que todo manauara deve, quando sair de casa, deve estar usando máscara. Se eu for agora na rua, eu vou ver ali 30 pessoas com máscara e 70 pessoas sem máscara. Então, se isso fosse em Portugal, essas 70 pessoas seriam multadas fácil. Bem provável. Aqui a polícia está nas ruas o tempo todo, que é a GNR, que a gente chama que é a Guarda Nacional Republicana. A polícia também, eles estão na rua, estão fazendo fiscalizações. Nas saídas das cidades, eles estão parando todas as pessoas em todas as possíveis fronteiras para perguntar o porquê. E a partir de hoje, se você não tiver máscara, você pode estar sujeito a receber uma multa. Claro que tem casos de, por exemplo, acabou minha máscara, eu preciso comprar. Esses casos, eu acredito que provavelmente essas pessoas não serão multadas, mas elas serão acompanhadas. E vai ser isso a partir de agora, por uma questão de saúde mesmo, e de proteção de todos nós, de forma geral. Assim, eu falo até por mim, eu converso muito com a minha mãe sobre isso. Eu moro sozinha aqui, eu tenho os meus amigos, moro em cada canto. Então, assim, passar por tudo isso sozinha é muito difícil. Então, a gente acaba tendo uma atenção muito maior pela preocupação da família que está no Brasil e por nós mesmos, porque se Deus o livre eu adoecer, você vai ficar sozinha, sabe? Então, assim, vem todo esse processo de reconstrução também da gente criar novos hábitos, como, por exemplo, eu chego no mercado, tem uma área estéril na minha casa, roupa da rua não entra em casa, roupa que eu usei vai direto para a máquina, lavar todos os alimentos. Então, assim, já se tornaram hábitos. Às vezes até a gente assiste programas de televisão em que você vê as pessoas chegando da rua e colocando as coisas na boca, já dá um insight do tipo assim, não, mas assim, são novos costumes, né? Então, a gente não vai viver igual daqui para frente. Não tem como dizer que vai voltar ao normal, mas eu acho que a gente está num novo processo. Maiara, agora sim, esquecendo isso tudo, 3 perguntas. Me falaram aí, agora é o Fábio Ricardo, o Fabão, que já vai conversar com a gente, que é vascaíno, entrou agora. O Fabão, por incrível que pareça, falaram que ele tinha morrido aqui em Manaus. E para provar isso, o Portal Evidência trouxe ele para falar para a gente. Ele é vascaíno. Me falaram que o Flamengo é uma febre em Portugal. A outra coisa... do Jorge Jesus, né? Eu sinto muito por você ser vascaíno. Também não sou flamenguista, mas vocês todos da minha família são. Tenho muito respeito também, mas tudo bem. Sim. Me falaram que... É uma febre. Os jogos são transmitidos pela TV portuguesa e de madrugada a galera está assistindo. É verdade isso?
É engraçado que antes disso acontecer, eu fui no shopping, e aqui nos shoppings tem telões grandes, que as pessoas têm o costume de ir para o shopping assistir os jogos e nos restaurantes também. E eu tava comendo e eu vi que tava passando o jogo do Flamengo. Eu fiquei, nossa, mas um jogo do Flamengo? E as pessoas se engajaram nisso por causa do Jesus, né? Então, Sim. assim, é muito aquela coisa do patriotismo que eles têm aqui bastante. Eles se tornaram pessoas muito mais. Eles sabem muito do Flamengo, dos jogadores. Um dia desses, um amigo meu português perguntou: e o Gabigol? Eu falei, gente, sabe? Eles estão muito envolvidos, assim, são muito patriotas em relação a N coisas, e o futebol não foi igual. E, assim, Portugal tem uma quantidade de brasileiros muito grande, então, querendo ou não, nós influenciamos uns aos outros, né? Então, o brasileiro por si já tem aquela paixão pelo futebol, e aí a gente une as culturas e acaba acontecendo isso. Perfeito. E agora uma outra pergunta. Como é que você faz para comer a farinha lá de Oriximiná? Olha, essa é a pior parte. A coisa que eu mais sinto falta é do meu tambaqui, é do meu açaí, do meu piracuí e da minha farinha, mas sempre que vem alguém do Brasil, eu peço que, pelo amor de Deus, me traga um carregamento de farinha. Isopor não pode. O açaí que tem aqui é aquele açaí que a gente sabe que não é do nosso. É aquele, eu digo que é o sorvete de açaí, porque não é o nosso açaí. Mas farinha é o que a gente chama de never be out. Nunca falta em casa. Sempre estou com um saco de farinha. Quem vem do Brasil, pode trazer uma encomenda para mim, por favor. Minha mãe vai lá, compra farinha. Tapioca, que é caro demais. Meu Deus do céu, peço para trazer tapioca também. Até o baré, eu sinto falta de tomar o baré. Agora na Antártica que tem, mas não é igual o baré. Eu sinto muita falta. Ontem eu estava falando para minha mãe, quando eu for para o Brasil, é piracuí, é maniçoba, é tacacá. A senhora se prepare, porque a gente vai engordar todo mundo junto. Perfeito, Mayara. Muito obrigado. Saudade aqui da terrinha? Nossa, sempre. A gente tá aqui, mas o coração tá em casa. Não tem como. Não tem nada melhor do que... Não há lugar melhor do que o nosso lar. Eu vim para cá com um propósito de educação internacional, de me estabelecer profissionalmente, mas não para mim, para minha família. E meus pais sabem disso, eles estão assistindo também. Os meus amigos, tem uns amigos meus também que estão assistindo, e eles sabem disso muito bem, sabem o quanto eu sou família e que se eu tô aqui é por vocês, é por eles, e assim, para poder proporcionar algo muito confortável para todos eles. E a saudade de casa é o tempo todo. Eu uso esse anel aqui que a minha mãe me deu, eu sempre estou com saudadezinha dela, de todos eles. Tá certo. Agora, a infância lá na cidade de Oriximiná, você participava de algum tipo de esporte? Como é que é? A galera de Oriximiná assiste também a gente, aproveita e já está terminando aí a sua entrevista. Manda um abraço para todo mundo lá de Oriximiná. Uma coisa engraçada é que as minhas amigas de lá de Trombetas, nós nos aproximamos muito nesses últimos tempos. E hoje, por exemplo, a gente vai se reunir para fazer uma videoconferência. Lá em Trombetas eu nadava, eu fazia natação de longa distância, então ia para Santarém, fazia travessia do Tapajós, fazia competições de piscina, então fiz muitos amigos da época do esporte. Trombetas é um lugar que tem uma qualidade de vida muito boa, quem é da região sabe disso. Então, eu acho que eu usufruí ao máximo o que eu pude lá. Eu queria mandar um beijo para todo mundo, para os meus amigos de Trombetas, dizer que eu morro de saudade. Queria poder ter a oportunidade de ir mais vezes. Mandar um beijo para minha família também lá de Óbidos. Dia desses eu liguei para o tio Inocêncio. Eu falei, tio, eu tô com tanta saudade, pelo amor de Deus. Não vejo a hora de... Assim, a gente sente falta de coisas pequenas, sabe? Que às vezes a gente não dá valor. Eu comecei a trabalhar muito cedo, como o senhor sabe, e as pessoas mais próximas também sabem. Então, assim, meus pais tiravam férias e iam para Óbidos e eu não podia ir com eles. E eu queria ir para fazenda, eu queria ver meus tios, eu queria andar de cavalo. E isso é uma coisa que hoje em dia me faz uma falta, assim, absurda, né? E eu tive uma infância muito boa, uma infância muito feliz, e eu sinto muita falta, tenho muito orgulho. Eu sempre falo, gente, eu sou paraense, eu sou brasileira, eu sou da Amazônia, né? E é uma coisa que eu carrego no meu peito, eu tenho muito orgulho de falar. Muito obrigado, Mayara. Nada. Beijo no seu coração. Obrigado por atender o podcast. Fico muito feliz, até um pouco emocionado de ouvir esse depoimento. A gente que luta tanto para divulgar a nossa região, a nossa Amazônia, e ver pessoas como você que estão aí na Europa, falando desse orgulho. Você percebe aqui atrás, estou aqui no Amazonas, mas me acompanha a bandeira de Óbidos, tá certo?
Muito obrigado, Sim, Micaela. Um grande abraço para você. Assim, o senhor sabe que o senhor é parte disso, né? Que quando eu era... Para quem não sabe, o Valmir é meu padrinho. E eu não vou falar muito, senão eu vou chorar também. Então, assim, a gente sempre teve uma família muito unida. E eu acho que tudo que teve ao alcance do meu padrinho, quando eu realmente estava precisando muito, ele nunca mediu esforços para me ajudar. Então, assim, muito obrigada por tudo. O senhor sabe o quanto eu amo vocês e a minha gratidão. E a minha bênção de ter vocês como minha família. Tá certo. Zeca, quer falar alguma coisa? Rapaz, estou sem palavras aqui também, viu, Valmir? Realmente, eu também, rapidamente resumir aqui, em 30 segundos no máximo, Valmir, eu também já tive um pouco de privilégio de conhecer algum lugar daí da Europa. Como a gente falou outro dia atrás aí, Valmir, tive o privilégio de passar também pela Holanda, pela Alemanha, inclusive em 2006, né, passei quase um ano para ir, mas nada desses lugares que a gente vai, Valmir, a gente sente muita falta, assim como a Mayara está falando, a gente sente muita falta daqui do Brasil, das coisas, como ela falou, das coisas mínimas que a gente faz, das viagens pelos interior, de canoa, andar a cavalo, sabe, aquelas coisas bem simples e singelas que muitas vezes o Portal Obediência posta, aquelas imagens do interior, das várzeas, isso realmente faz muita diferença na vida da pessoa. O que a Mayara está falando realmente, eu já tive o privilégio de viver esses momentos, realmente ver quanto é importante dar valor à nossa vida raiz, né? Como tem um colega que fala que a nossa vida raiz, que os lugares que a gente vive, são simples, mas que são muito felizes, momentos bacanas realmente. Beleza, então, Mayara, rapidinho. Relaciona pra gente, você como paraense de Porto Trombetas, os países que você já conheceu. Nossa! Já foi para o Canadá, para os Estados Unidos, para Costa Rica, para o Panamá, Portugal, Espanha, Hungria, França, Itália, Alemanha, deixa eu ver o que mais, e para a Áustria, eu acho. Deve ter mais, mas eu não consigo lembrar tudo agora. Tá certo. Mayara Natália é um exemplo para os paraenses, para todos os brasileiros. Muito obrigado. Um bom domingo para você e fique com Deus. Obrigada para vocês também. Beijo.